Olá, boa tarde, o Esporte Total está no ar. Depois de uma sucessão de vitórias, o Flamengo perdeu ontem a primeira partida oficial em 2017. O rubro-negro foi derrotado pela Universidade Católica, na Copa Libertadores. E o gol foi marcado pelo veterano Santiago Silva, de cabeça. O gol foi no segundo tempo, aos 29 minutos, e o time ainda teve um jogador expulso, Orlando Berrio, que na visão da arbitragem agrediu o zagueiro da equipe chilena. Olha aí, o Flamengo ainda colocou 2 bolas no travessão adversário. O resultado deixa a equipe da Gávea na terceira colocação do grupo 4 da competição continental, atrás do adversário de quarta-feira, de ontem, e do Atlético Paranaense. No fim de semana, o Flamengo volta a campo, desta vez pelo Campeonato Carioca. Sábado, dia 18 de março, às 18h30, vai visitar o Resende no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Olha, o jogo de ontem foi um jogo complicado. O Flamengo sofreu o gol aos 29 do segundo tempo, entrou em desespero, foi para cima do adversário, tentou o gol de qualquer maneira, e a necessidade do empate e ansiedade, vendo o ponteirinho do relógio correr, evidentemente que o time do Flamengo se perdeu nos seus lances de ataque. Deu uma sorte, inclusive, no começo do jogo, na verdade, quando houve um recuo de bola. Aliás, esse zagueiro que foi do Vasco, Rafael Vaz, jogou mal ontem. Ele atrasou uma bola no comecinho da partida e quase que o atacante faz o gol. Só não aconteceu em função do goleiro do Flamengo sair, dividir, e quem perdeu o gol foi o próprio Santiago Silva. E o Flamengo, com isso, caiu para a terceira colocação no seu grupo da Libertadores. O próximo adversário vai ser o Atlético Paranaense, que está liderando. O Furacão fez o dever de casa e venceu o São Lourenço por 1-0 no estádio Nuevo Gasômetro, pela segunda rodada do grupo 4 da Libertadores. O argentino Gaúcho, ou melhor, Lúcio Gonzalez, interessante, vejam bem que Lúcio Gonzalez foi quem marcou, logo aos 3 minutos de jogo, o único gol da partida. E com o resultado, o Furacão chega aos 4 pontos, está invicto ainda, 4 pontos no grupo 4 da Libertadores, enquanto o São Lourenço segue zerado, amargando a última colocação. Universidade Católica divide a liderança com o rubro-negro, com o mesmo número de pontos, que é o rubro-negro paranaense, e saldo de gols, enquanto o Flamengo está na terceira colocação com 3 pontos. São Lourenço, portanto, não marcou ponto nenhum. Está surpreendendo, gente, surpreendendo mesmo a campanha do Atlético Paranaense. É um time muito bem dirigido, é um time que, sem dúvida alguma, tem o seu esquema de jogo, é um time que luta, todos estão se entregando muito na partida, nos jogos, e o resultado está aí. Bons resultados. Agora vamos ver com o Flamengo o que vai acontecer. Na próxima rodada do grupo da Libertadores será no dia 12 de abril. Como eu já disse, aliás, esse jogo Atlético e Flamengo, esse local não foi ainda definido. No mesmo dia, o São Lourenço pega a Universidade Católica no estádio San Carlos, no Chile. Se a Universidade Católica vencer, vai jogar em casa novamente, evidentemente que vai se distanciar, vai para 7 pontos se vencer. E enquanto o Atlético Paranaense vai jogar com o Flamengo, esse jogo vai ser no Rio de Janeiro, pelo menos está programado para o Rio de Janeiro, não se sabe se o Maracanã, não se sabe se lá em Marechal, e lá no Engenhão, acredito, será. Vamos ver, porque infelizmente continua o estado do Rio de Janeiro sem um local. Agora mesmo eu fui informado no boletim da federação que o jogo pelo Campeonato do Rio, reunindo Fluminense e Botafogo, Fluminense e Botafogo, Fluminense é o mandante, esse jogo, imaginem os senhores, podem ser no Maracanã, quinta-feira, às 6 horas da tarde. Quer dizer,
É brincadeira, numa quinta-feira, dia de semana, quem é que vai ao Maracanã para assistir a um jogo Fluminense e Botafogo? São coisas da federação e que a gente não entende muito bem. Maracanã, eu acho difícil. O presidente do Botafogo já colocou, embora tenha o Fluminense um mando de campo, ele colocou lá o estádio Newton Santos à disposição. Não houve resposta ainda do Fluminense. Tomara que aceite jogar, porque o Maracanã, o consórcio Maracanã está pedindo mais de R$1 milhão para que por jogo que seja realizado no antigo maior do mundo. Olha aí, gente, pela Copa do Brasil, o Fluminense está garantido nas quartas de final da Copa. A classificação sobre o Criciúma veio com uma certa dose de tensão da vitória por 3-2 ontem no estádio Giulite Coutinho, estádio do América, né? Douglas, ele abriu contagem para o Fluminense. Depois, Henrique Almeida aumentou para 2, Sornosa fez o terceiro gol, né, para os donos da casa. Diego Giareta, que já foi do Botafogo, e Silvinho descontaram para a equipe de Santa Catarina. Agora o tricolor das Laranjeiras aguarda a definição dos demais classificados na competição nacional. Com todos os times definidos, haverá então um sorteio para ver quem enfrenta quem na sequência da Copa do Brasil, né? Na etapa que virá, serão 10 concorrentes disputando 5 lugares nas oitavas de final. Olha, o resultado foi excelente para o Fluminense, que empatou o primeiro jogo. O primeiro jogo foi fora de casa, foi lá na capital brasileira do Carvão. Esse jogo foi lá em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, né? No Vale do Itajaí. Sem dúvida alguma, o time local engrossou, o Fluminense arrancou um empate lá. E se empatasse o jogo aqui, iria para a disputa de pênaltis. Mas o Fluminense conseguiu fazer 3-2, um placar apertado, né? Os catarinenses foram para cima, mas o jogo já estava no final e o Fluminense garantiu a vitória e garantiu a classificação. Eu continuo sendo fã do Abel Braga como treinador, acho ele realmente fora de série. Olha o Vasco, hein? Pois é, o nosso Vasco entra em campo hoje também pela Copa do Brasil. Vai enfrentar o Vitória da Bahia às 7h30 da noite no estádio Barradão. No jogo de ida, empate 1-1 no Rio de Janeiro. Vocês vão se lembram perfeitamente. O Vitória se classifica caso mantenha o placar sem gols. Empate de 2-2 faz o Vasco avançar para a quarta etapa da competição. Se o marcador se repetir, haverá cobrança de pênaltis. Com isso, quem vencer segue em frente. Olha, esse jogo do Vasco, eu acho que o Vasco vai pegar uma barra, né, não é, sem trocadilho, lá no estádio Manuel Barradas, né, que é lá no Barradão. Primeiro jogo em São Januário, o time do Vasco saiu vaiado, porque aos 37, 38 do primeiro tempo, um jogador do Vitória, né, foi expulso. O time de Vitória dirigido por Argel Fux, né, o time foi expulso e a coisa se complicou, né? A coisa se complicou e o time no segundo tempo, mesmo com 10 jogadores em campo, o Vitória manteve, conseguiu resistir e o Vasco só chegou ao empate já nos acréscimos. De forma que hoje lá, o jogo sendo em Salvador, lá na capital da Boa Terra, evidentemente que as coisas podem se complicar para o time do Vasco da Gama. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco de hoje. Tem muitas notícias. Olha aí, teve reunião do Roxinho, hein? Teve reunião do Roxinho ontem lá e houve aí uma separação, um divórcio, né? Divórcio entre o Carapebus e o Campos Atlético Associação. Tem até nota aí do Vitor Moté, que é presidente do Carapebus, é presidente do Campos Futebol, que foi criado. Daqui a pouco você vai ficar sabendo de tudo aqui no seu Esporte Total da Terceira Via. Segura aí, rapidinho, é pá e bola.